Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar Três Coringas volume 2, né? Como eu sempre faço em séries em andamento, né? Eu dou a minha primeira impressão e também minha segunda impressão, né? Como eu costumo dizer, a primeira impressão nem sempre é a que fica. Às vezes um quadrinho que a gente se empolgou muito com o começo, logo depois decai. Ou o contrário, né? Um quadrinho que a gente achou que não estava tão interessante, só tinha o autor botando as peças no tabuleiro e depois fica muito interessante, né? Enfim, eu pelo menos tento dar dois olhares, né? Mas vamos lá, né? Três Coringas é uma série do Geoff Johns e do Jason Fabok que trabalha a ideia de que o Coringa não é um, são três, né? Inclusive eu fiquei pensando, enquanto me preparava para esse vídeo, né, que o Coringa ultimamente ele tem tido um pouco uma leitura de uma figura demoníaca até, né? Isso acontece em diversos espaços, no cinema isso aconteceu, nos quadrinhos com frequência isso acontece, né? Às vezes até de modo mais explícito. O Snyder, por exemplo, foi um pouco por esse lado. O Scott Snyder, né, o roteirista de quadrinhos, não o Snyder, diretor de cinema. E o seguinte, eu fiquei pensando que essa ideia de ele ser mais que um ecoa até uma situação bíblica lá, né, que um possuído, né, o Jesus pergunta para ele, né, quem é você? Pergunta para o demônio, ele não sou um, sou muitos, né, sou legião. Então essa própria ideia do Coringa como uma expressão do demoníaco, dá para pensar nessa coisa de que ele não é um, ele é mais de um, né, ele é uma legião. No caso aqui são três, mas daria para pensar assim, né. Mas a ideia aqui dessa série é amarrar a trajetória do personagem. Ele passou por diversas mudanças, ele já foi um bonachão, agora tem essa figura mais demoníaca, ele já foi meio que um chefão criminoso. Aqui, o Geoff Johns, ele coloca o Coringa como com três papéis, né? O palhaço, o criminoso e o comediante. Vou mostrar um pouco o desenho do Jason Fabok para vocês verem, né? Essa foi uma série que foi muito criticada quando saiu nos Estados Unidos, né? Mas a minha primeira impressão foi positiva. Após ler essa segunda edição, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que é uma história com boas ideias. Assim. O Johns aqui, ele tenta, de certo modo, apresentar um legado do Coringa. Né? Claro que a partir da ideia dos três Coringas, né? Mas não só disso, né? A partir também das pessoas que o Coringa afetou, né? E das pessoas da Bat-Família. Né? Bom, para três Coringas, né? Há três pessoas da Bat-Família apresentadas aqui como afetadas pelo Coringa. Né? A primeira delas, né, é o próprio Batman. A segunda é o Jason Todd, que é o Capuz Vermelho. E a terceira é a Batgirl, a Bárbara Gordon. O Jason Todd foi assassinado pelo Coringa com o pé de cabra. Né? A Bárbara Gordon ela ficou paraplégica. Né? A gente lembra da piada mortal, da história Piada Mortal. E, cara, há coisas bem interessantes aqui. A forma como o Coringa vê o Capuz Vermelho, vê o Jason Todd, por exemplo, é ótima. É algo que começou a ser desenvolvido na edição anterior e que aqui é mais explorado. Há também a forma como o Batman lida com um crime, assim, uma violência que eu não vou dizer qual é exatamente, mas cometida pelo Jason, né? E que soa um pouco hipócrita, né? Se outro cometesse, o Batman não lidaria daquela maneira. O que parece ser por causa da culpa que ele carrega pelo que o Coringa fez com o Jason. Assim, né? A própria comparação entre a maneira que o Jason lidou com o trauma, que a Bárbara Gordon lidou com o trauma, é interessante. O Geoff Johns ele pegou alguns momentos aí, né, alguns grandes momentos da relação dessa Bat-família, vamos chamar assim, com o Coringa, e começou a trabalhar em cima. Né? E teve boas ideias em relação a isso. Quando eu falo grandes momentos, não são bons momentos, né? São momentos impactantes, né? A morte de Jason Todd e o Coringa tornando a Bárbara Gordon paraplégica. Né? Ao meu ver, no entanto, apesar da série ter boas ideias, falta sutileza psicológica. E a forma como o Johns optou por tocar a história pedia isso. Né? O foco aqui não está na ação. O foco não está no mistério. Embora nós fiquemos curiosos pelo... Bom, quem são esses três Coringas? Há mistério, mas o foco não está no mistério. O foco está no aspecto que eu estou chamando de psicológico. Assim, né? Nessa dimensão da relação dos personagens com o Coringa. Assim. E aqui
o Jones não mostrou muita habilidade no trabalho com os personagens. Assim. Nós percebemos o drama, né? Mas ele não é explorado como poderia. Assim, né? E também na história há uma outra cena que, ao meu ver, soaram gratuitas, que parecia até um pouquinho, vamos chamar assim, de exceção de linguiça. Isso poderia não ser um mal. Isso poderia não ser um mal. Né? Bom, excelentes romances, excelentes histórias têm o que a gente chama de enchimento, né? Que são afluentes que não fazem a história principal andar, mas que às vezes são muito interessantes. Mas a questão aqui é que o Jones me parece ter deixado de desenvolver essas situações que eu estou chamando talvez de enchimento, né? Ou de situações gratuitas. O Jones deixou de desenvolver outras coisas e gastou tempo com isso. Né? Me pareceu que ele não teve tanta habilidade para esse desenvolvimento dos personagens, assim, né? Eu gosto do Jones, já falei isso aqui no canal mais de uma vez, mas talvez aqui, se o roteiro fosse escrito a 4 mãos, ou então se um editor, tipo, burilasse um pouco mais, ficasse melhor. Porque qual é o problema dessa história, né? O problema dessa história é o seguinte, né? Ah, ela é ruim, ela é muito pior do que outras coisas que nós vemos aí? Não. Mas ela o tempo todo a gente consegue perceber o que ela poderia ter sido. Isso é um ponto grave, assim. Porque cara, isso aqui é interessante, mas pô, não foi bem trabalhado. Isso é interessante, mas pô, não ficou legal. Então, como nós constantemente na história conseguimos perceber o que ela poderia ter sido, as ideias aqui parecem apontar para algo melhor do que a história que está sendo contada, a gente vai se frustrando. A frustração que essa história gera é porque ela realmente aponta para o que ela poderia ter sido, e poderia ter sido muito melhor porque as ideias são boas. Outra história que fez isso foi um pouco Heróis em Crise, do Tom King. Embora Os Três Coringas de verdade não é o desastre, pelo menos até agora, que Heróis em Crise foi. Né? Heróis em Crise foi talvez minha maior decepção aí, né? Mas é aquele tipo de quadrinho que nós lemos e pensamos, né? Gente, como é que isso podia ser melhor, né? E é quase, pelo menos para mim, foi inevitável pensar assim, né? O terceiro volume de Três Coringas já saiu, né? Já tá aí nas bancas, né? Mas eu ainda não li, assim que eu ler, eu vou comentar aqui com vocês também, bater um papo sobre como é que foi meu veredito final sobre a série, né? Mas enfim, né? Pelo menos por enquanto é isso, né? É um quadrinho de boas ideias que pedia um desenvolvimento psicológico melhor dos personagens, né? Esse trabalhar o mundo interno dos personagens, assim, esses dramas, e não faz isso com muita habilidade, né? Não faz isso com muita habilidade. Pelo menos até agora é isso, né? Então é um quadrinho que aponta sempre porque ele poderia ter sido e me frustra. É isso, né? Enfim, minha gente. Bom, tá. Não sei se você gostou do vídeo, mas se tiver gostado, dá aquele teu joinha, compartilha, né? Faz aquilo tudo que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon, tá na descrição do vídeo. Caso você vai fazer alguma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar, né? Lembrar do link da Panini também, né? Agora há o link da Panini, caso você faça a compra na loja da Panini, também ajuda o canal, né? Vou deixar tanto o link geral das duas lojas, quanto o link para compra de Três Coringas, caso alguém tenha interesse, né? Enfim, minha gente, é isso, todos os jabás feitos. Agradeço por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.